Olá, boa noite, salve, salve, Paulinha, tô vendo que você já está chegando aí. Tudo bem, Paulinha? Uma boa noite para você, uma boa noite para vocês que estão entrando, estão chegando aí. É uma alegria estar aqui com vocês novamente nesse moto encontro aqui virtual. E meu nome é William Santos, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas aqui de Itararé para o Brasil e o mundo e até você, até o seu coração. Obrigado pela presença. Nós estamos aqui nessa quinta-feira. Boa noite, Paulinha. Nessa quinta-feira aqui com você para mais um bate-papo legal, nosso Moto Encontro. Valberto Rolim, um abraço para você. Salve, salve, meu irmão. Aí de São José dos Campos. Um abraço para você, um abraço para São José. Um abraço para essa irmandade que está chegando, está entrando aqui. Que alegria, como é gostoso ver você chegar. Você está entrando aí e assim, sempre naquela expectativa, né? Naquela expectativa de encontrar os amigos, encontrar você, embora à distância. Mas é maravilhoso como essa ferramenta, ela nos aproxima também. Cida Moura, um abraço para você, que legal que você está com a gente de novo. Que alegria, é sempre um prazer imenso estar com você aqui, você, a Paulinha, o Alberto Rolim e todos que estão entrando, todos vocês aí. E dá um toque, você que está chegando agora também, dá um toque aí, diga de onde você está assistindo, para que eu possa mandar um abraço para você, mandar um abraço para a sua cidade também. Então, nós estamos aqui, estou aqui em Itararé, um calor danado esses dias, ameaçando chover, mas está difícil de chover. Carlos Moraes, um abraço, tá chegando também, Carlos Moraes. Que legal que você tá com a gente aí, é sempre uma alegria, um prazer. Cada um de vocês, o Everton Dourado tá com a gente novamente. Opa, boa noite meus amigos, é isso mesmo. Nós estamos aqui para esse Moto Encontro Virtual e é sempre prazeroso. Eu já estava meia hora antes me preparando aqui para estar com você. Eu tinha alguns compromissos, alguém ia chegar, eu falei assim, olha, Brisa Simone, um abraço para você, que legal que você está aí com a gente também, Brisa. Deus abençoe você. Né? Eu tinha um compromisso, a pessoa chegou e falou assim, ó, vou passar por aí. E eu falei assim, olha, até 10 para 7, até as 19h50 eu atendo. Depois disso, só depois das 21 horas aí, porque eu tenho um encontro marcado com meus amigos aqui, tem uma live especial e eu não posso falhar com você, não posso deixar você de fora, você de lado aí. Durbinho Júnior, boa noite, meu irmão. A honra é minha de estar com você, Durbinho. Opa, que alegria. Tamo junto. O Carlos Moraes lá de Embu das Artes, São Paulo. É só gente boa que está chegando aqui, é só gente top e isso que é legal, né? Cada um de vocês aí são especiais, como se não fosse especial só para mim, é especial principalmente para Deus. Você sabe que Deus tem você como, do meio dessa multidão toda, no meio de tanta gente, você não é mais um, você não é um número. Deus te trata de forma personalizada e isso que é maravilhoso. É por isso que nós temos que ter um respeito, um carinho por cada um. Porque se o próprio Deus te trata de forma personalizada, quem sou eu para te tratar de forma diferente, né? Então, meus queridos, muito obrigado, boa noite para vocês estão chegando aí. E deixa eu falar para vocês que estão aí, e aquele que ainda não pediu, quem pediu eu já mandei. Eu sei que alguns já receberam, tá certo? Deixa eu mandar também, me perdoe, Carlos, um abraço para a esposa Aline, que está junto. É que eu sempre vejo aqui que você entrou, mas na verdade vocês assistem juntos, né? Então, o Carlos Moraes, a Aline Moraes, um abraço para vocês, meus irmãos, aquele abraço apertado lá para o Embu das Artes. E você que está chegando aí, que ainda não recebeu, não pediu o seu, se você pedir hoje, eu te mando para você. Quem pediu e ainda não chegou, está no caminho. Eu sei que alguns já receberam, alguns falaram assim, olha, eu recebi. Então o correio parece que está começando a normalizar e alguns já estão recebendo. Então quem não recebeu, quanto custa? Custa, ore por mim. Mande um abraço para mim, esse é o preço da nossa amizade, tá bom? Então esse é o valor.
não tem preço que pague a nossa amizade. Então, aquele que não recebeu, não pediu em outras lives, peça, coloque no final o seu endereço que eu vou mandar para você esse livro aqui especial, tá bom? Wilson Simon está aqui também, está chegando também. O Guilherme Rafael, um abraço para você, meu irmão, uma boa noite. O seu não chegou, mas está a caminho, porque aquele dia pediu, eu mandei, viu, Everton? Está a caminho. Eu sei que um já me mandou aí agradecendo que já recebeu o livro, beleza? E lembrando, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas lives que nós fazemos aqui, elas, até sábado, elas entram no YouTube. Então, volto a repetir, aqui você não consegue compartilhar porque nós fazemos parte de um grupo fechado, ok? E como o grupo fechado, você não tem como receber, ou como compartilhar. Mas no YouTube, lá se você digitar o motociclismo e a Bíblia, você vai receber todos as lives lá. Só um minutinho, gente. Você falou que tinha 8 de 500 embaixo, né? 8 de 1 quilo. 8 Tá, de 1 quilo. tem tudo. Desculpa, pessoal. É assim mesmo, ao vivo é desse jeito, mas nós estamos juntos, né? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para o Diego Cardelli. Boa noite, meu irmão. Nacionais MC de Roraima, na escuta, tamo junto, meu irmão, que legal que você tá com a gente aí, é um prazer, é um carinho, é uma alegria estar com você também. E o Wilson Simon disse que gostaria de receber esse livro aqui. Eu vou mandar para você no final da live ou no meu privado lá no Messenger. Manda para mim o seu endereço que eu vou mandar para você esse aqui, tá bom? O Renato Dumont, ele gostaria de receber também. Beleza, Renato, eu mando para você também. Alguns já receberam, outros estão a caminho. E quem ainda não pediu, pode pedir que eu vou mandar para você. De onde você é, meu amigo? Renato Dumont, onde você é? De que lugar do Brasil você está falando? Quero mandar um abraço para sua cidade também, tá bom? Um abraço para vocês, estamos juntos aí. Esse livro é especial. Quem já começou a ler, o Carlos Moraes, eu sei que ele já começou a ler e ele parece que ele estava gostando. Qualquer coisa, se não for bom, pode colocar aí também, tá bom, Carlos? E quem já recebeu, mesma coisa. É importante, porque eu não quero falar aqui que é bom, mas quem tem que avaliar é vocês que estão lendo também, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Dayana. Dayana é esposa do Durbinho. Um abraço para vocês. Eu não sei se foi ela que aniversariou por esses dias, né? Mas a minha esposa Regina fez aniversário ontem, tá certo? A minha princesa, a minha rainha, e ela cuida muito bem de mim, e eu não podia deixar de mandar um moto abraço aqui, um feliz aniversário para ela, principalmente por me aguentar. Não é verdade? Mas é isso mesmo. E se você é aniversariante, coloque aí. Quero dar os parabéns aí para você, os companheiros também. O Renato Dumont é de Monsoeiros, Minas Gerais. Beleza, amigão? Vou mandar para você, tá bom? E um abraço para Dayana, para Aline Moraes, para todos que estão aí com a gente. Como é gostoso esse momento aí descontraído, esse momento que a gente tá junto aqui, podendo conversar um pouquinho mais e jogar um pouquinho de conversa fora. Mas o tema de hoje fala sobre recomeço, não é isso mesmo? Que tipo de recomeço poderia ser? Diga para mim, escreve aí, qual foi o último motoencontro que você esteve presente? Eu vou falar para vocês, o último que eu estive presente, tem um de vocês que estava nesse mesmo motoencontro que eu, que era a Brisa Simone. A Brisa Simone estava lá. O último motoencontro que eu tive foi lá em fevereiro, na cidade de Taquarituba. Foi lá. E você, qual foi? Depois disso, foram cancelados todos os motoencontros. Nós tínhamos aqui na cidade um motoencontro muito legal, que quem sempre organizou esse motoencontro, é o Vassi, que ele é o presidente do Sossegados MC, aqui da cidade, e tudo que eles angariam nesse motoencontro é revertido totalmente para a PAI aqui da cidade.
tá certo? Mas foi cancelado. Esse seria em setembro. Tantos outros foram cancelados, né? Porque por causa da situação que nós nos encontramos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Ronaldo Paiva Lopes, que está entrando também. Ele é de Porto Alegre. Um abração, meu irmão. Um abração para você. Que alegria que você está. Nós vemos gente aqui de todos os lados, né? Nós temos lá do norte, temos de Roraima, estamos do Rio Grande do Sul, de ponta a ponta, de lado a lado, nós temos pessoas aqui. Então, nesse último motoencontro que eu tive, na verdade, a Brisa Simone estava com a gente, né? Aí depois agora, esse mês de setembro, eu estive em Cotia, só que esse de Cotia foi, na verdade, foi algo assim muito restrito, porque nós não podemos, né, aglomeração, então foi o escudamento de 4 membros do nosso MC aqui, mas da região de Cotia, e a fundação da nova sede do Mancutia, certo? E aí, lá nós fizemos tudo com muito cuidado, procuramos usar, como é que fala? Tomar as devidas o distanciamento, máscara, né? É o que deu para fazer. Não foi um motoencontro, na verdade foi uma inauguração, mas falando em recomeço, por que eu estou falando tudo isso? Porque quantos de nós não estamos com saudade desse recomeço? Estamos com saudade de nos encontrarmos de novo, com saudade, nós não estamos acostumados direito com esse novo normal, né? Nós queremos esse recomeço, voltar o que era antes, voltar aos nossos motoencontros, poder não só conversar, como nós estamos conversando. Eu costumo dizer para as pessoas, o Diego aqui, Cardelli, disse, saindo do Covid, ele andou de moto, como é que é? Saindo do Covid, andei de moto ontem e hoje. Pensa numa emoção, recomeçar. É isso mesmo. Eu aqui na minha cidade, eu andei um pouquinho de moto, né? Eu ando aqui, a gente sai, eu acabo andando, mas nós não temos mais aqueles encontros. Aqui é muito gostoso, mas imagina essa amizade que nós formamos, a gente poder abraçar um ou outro aí, bater papo, jogar a conversa fora, e assim... eu costumo dizer para as pessoas, se tem uma coisa de boa que esse período trouxe para mim, foi essas novas amizades, foi vocês, foi esse motoencontro que nós temos aqui. Isso foi maravilhoso. Agora, mais maravilhoso é que quando a gente puder se encontrar, poder abraçar, dar um abraço forte, poder estar junto de novo. Esse recomeço nós queremos. Por quê? Porque diante do que aconteceu, quantos de nós temos agora muitas restrições. Às vezes, muitos de nós perdemos alguém próximo, perdemos talvez algum amigo, perdemos um ente querido, né? Para essa doença, né? Para esse vírus. Né? Então, assim, é algo triste e algo que a gente fica pensando. Eu vou falar para vocês, eu trabalho com vendas, né? E eu trabalho o dia todo, eu tenho que usar a máscara. Como é terrível, e eu com vendas eu falo o dia todo, né? Sem vender eu já estou aqui falando, imagine na hora da venda. Então você fala o dia todo, tem horas que eu perco o ar, porque você respirando assim, então é terrível. Esse novo normal está difícil de acostumar. Então nós queremos voltar ao que era, nós queremos aquele recomeço como nós éramos, né? E eu tenho certeza que para você não é diferente, né? A gente não sonha com aquele momento de poder sair, estar com outras pessoas sem o risco de que algo pior possa cometer para a gente ou para algum de nossos queridos. Nós queremos esse recomeço, nós queremos um recomeço saudável, tranquilo, com segurança, né? Não é verdade? E eu tenho certeza que você também. Deixa eu mandar meu abraço aqui para o Eduardo Rodrigues, que está com a gente também. Eduardo, um abraço, prazer recebê-lo aqui nesta live com a gente hoje aqui de novo. É sempre uma alegria quando você está aí, tá bom? Um abraço para você. Então, meus queridos, o da Brisa Simone disse que também o dela foi o último motoencontro, né? Lá em Taquarituba. E obrigado, um super abraço para Regina aqui, casal abençoado, glória a Deus. Opa, obrigado, Brisa. Um abraço para você. Então, veja só, e nós precisamos disso. E nós precisamos desse recomeço. Nós precisamos retomar o que era antes. Mas quando? Você sabe quando? Nós não sabemos.
Nós estamos aí à mercê de toda essa situação, à mercê desse vírus, dessa pandemia. Há quem diga que existe muita política. Isso vai existir em qualquer lugar, em qualquer período. Isso vai existir mesmo. Existe pessoas oportunistas se aproveitando. Existe. Mas que o vírus também existe, isso nós não podemos negar, né? Alguns dizem, não é tudo aquilo. Eu respeito e eu concordo que às vezes o pessoal pinta mais do que é. Mas que ele existe. Que existe pessoas que morreram devido a isso, existe. E nós precisamos desse recomeço. O Leonardo Tavares está aqui com a gente. Aqui, que está dizendo aqui, olha, o Leonardo disse assim, olha, a minha amiga está entrando no mundo do motociclismo e infelizmente está um pouco frustrada, pois acabou caindo algumas vezes. Fico sem saber como aconselhar. Na verdade, você é de Porto Alegre, um abraço, mais um aí do Rio Grande do Sul. O Eduardo é de Curitiba, um abraço para os curitibanos, para os paranaenses aí. É assim, olha, vou falar para você, quem nunca caiu de moto? Posso contar um segredo para você, que talvez você também, você vai falar assim, eu já me vi nessa foto, eu já caí com a moto parada, você caiu já com a moto parada? Então assim, fala para ela que eu caí até com a moto parada, né? Eu lembro um dia que eu estava com pressa, eu pensei que pus o pezinho e não pus, e aí a hora que eu fui sair, a moto foi tombando, e aí pra você não deixar ela cair de uma vez, você cai junto, né? Você se machuca, mas não deixa riscar a moto, não é assim? É assim, quem nunca caiu? Ela caiu algumas vezes, a gente cai mesmo, mas na verdade a gente tem que, é uma oportunidade de a gente levantar de novo e seguir em frente, né? Imagine só na vida, se cada vez que eu fosse cair, eu fosse desistir, eu fosse parar, eu estava perdido. Sabe que não é sobre o assunto, mas falando nesse tema aí de que às vezes a gente cai mesmo. Thomas Edison, ele teve pelo menos 1000 tentativas negativas, frustradas, antes de conseguir sucesso na lâmpada. Imagine se ele tivesse parado antes. Imagine se ele tivesse parado na 999. Ele disse que pelo menos ele sabia 1000 formas diferentes de como não fazer a lâmpada. E é assim, né? Luiz Fernando está com a gente também, ele é Motociclistas com Cristo. Tamo junto, meu irmão, tamo junto. Obrigado pela presença. Então é assim, olha, na vida é assim, não é só de moto não. Em todos os momentos, em todos os lugares, na vida, nós caímos vários tombos, mas nós podemos levantar, nós podemos recomeçar, né? Boa noite, meu irmão. Murilo Gonzalez está aqui com a gente. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós. Com saudades do bate-papo. Nós também. Eu estava sentindo a sua falta, Murilo. Pensa que não? Eu estava sentindo a sua falta. Gente, deixa eu só falar. Alguns novos entraram aí. Quem entrou e ainda não pediu esse livro, a gente está mandando para vocês gratuitamente A Maior Esperança. Prepare-se para uma nova vida. Aqui tem uma moto na capa, aqui, muito interessante, muito legal. Quem não pediu ainda, peça, que eu mando para você. E depois no final da live coloca o seu endereço que eu mando para você. Beleza? Alguns receberam, outros estão no correio. E quem não pediu, a gente é só pedir, fala eu quero, coloca no final o endereço que eu mando para você. Beleza? Então, na vida a gente toma tombos, mas quando nós caímos, é a oportunidade que nós temos de levantar e recomeçar, seguir adiante. Meu irmão Noril Tilman está aí com a gente também. Boa noite, meu irmão. E a semana que vem eu vou passar lá por Carlópolis, vou encontrar meu irmão aí, Noril aí, nós vamos nos encontrar. E ele ainda me convidou para dormir na casa dele, ver se pode. Desse jeito a gente fica mal acostumado, né? Então, Júlio César, um abraço de Tatuí. Estamos juntos, unidos em Deus. Amém, meu irmão? Estamos juntos mesmo. E a Janete Minardes. Deus abençoe todo o povo guerreiro, corajoso. É assim mesmo. Coragem é isso, sabe? Você quer? Eu mando para você, Murilo. E veja só, coragem não é ter medo. Mas coragem é continuar mesmo em frente aos nossos medos, sabe? É desafiar, é transpor
traspassar os desafios. As barreiras vão aparecer mesmo, mas nós precisamos cada dia. Veja só, a gente não tem um novo recomeço a cada dia? Nós temos. Então nós queremos, eu acredito que isso que nós estamos passando, aquilo que a gente, os moto-encontros que não pararam, o último que eu participei, a Brisa que está aí com a gente, disse que também era o último que ela participou, foi o de Taquarituba, em fevereiro, né? Mas nós aguardamos o momento que nós vamos recomeçar, vamos poder sair para a estrada, encontrar nossos amigos, e esses novos amigos que nós fizemos aqui na live, né? Quem sabe em um momento ou outro estaremos encontrando. O Noril já encontrei, ou o Noril vou encontrar agora de novo, né? Mas o Carlos Moraes, a Aline Moraes, que eu conheci aqui na live, nós já nos encontramos esse mês de setembro, né? E assim, e na nossa vida espiritual, a Bíblia, será que apresenta alguma coisa através do recomeço, alguma coisa que é importante para mim e para a sua vida? Eu queria fazer uma reflexão com você nesse momento. E lembrando, você fala assim, William, mas você fala isso todo dia? Falo. Eu falo todas as lives, eu falo, porque sempre tem gente nova, isso aqui é muito rotativo, e eu falo assim, olha, quando eu falo na reflexão, quando eu falo numa reflexão bíblica, que a gente lê alguma passagem, aqui eu não falo de placa de igreja não, ok? Nós somos todos irmãos, independente da fé, beleza? Então, aqui eu não falo placa de igreja, não falo religião, eu falo daquilo que a palavra de Deus vem trazendo para nós, e isso é importante para o nosso crescimento. Ah, Deus com motociclismo combina? Lógico que combina, porque eu levo esse Deus na minha, não sei se na garupa, ou se ele vai à frente, mas eu levo ele comigo, porque é Ele que me protege, é Ele que me leva em paz, me traz de volta e faz com que eu encontre em paz e em segurança os meus queridos, tá certo? Então, eu gostaria de refletir com você, e refletir num trecho interessante. Você que está aí, porque se você tiver uma Bíblia, abra, porque o que o William fala não tem importância nenhuma. O que tem importância é o que Deus fala através da sua palavra. Isso é importante. O que o William fala não importa para nada. Deixa eu mandar um abraço para o Walter Augusto Fernandes, que está chegando aqui também. Um abraço, meu irmão. Obrigado pela presença aí. Então, veja só, o que importa é o que a Bíblia fala. E eu queria refletir com você num trecho que está escrito lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Vamos lá? O Apocalipse, capítulo 21. O Apocalipse tem 22 capítulos. Então é o penúltimo capítulo do último livro da Bíblia, ok? Apocalipse no capítulo 21. Eu queria refletir com você sobre esse tema de recomeço. Quem está chegando aqui também com a gente é o Charlton Félix. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço, Walter. Walter, acho que foi você que falou que já recebeu esse livro hoje, né? Foi você que falou? Se foi você, coloque aí. Eu acho que foi você que falou que recebeu. Não sei. Não lembro mais. Muita gente, a gente conversa, não lembro. Mas acho que foi você. E quem não recebeu e quiser de presente, eu mando para você. Só coloca aí nos comentários, eu quero, e depois no final manda o seu endereço. Beleza, meu irmão? Então é assim. No capítulo 21 de Apocalipse, os 4 primeiros versos falam assim, olha, acompanhe comigo. Veja só, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ok? É o que está escrito aqui. Deixa eu mandar aqui, antes de continuar, um abraço aqui para o Alan Hack, que está chegando aqui com a gente também, do Esquadrão de Cristo, base Santa Catarina, e o Cláudio Trindade, que está com a gente também. Tá certo? Mando sim, Paulinha, obrigado. Mando os parabéns para minha esposa, sim. Então, olha, é isso mesmo. O Walter Augusto disse que recebeu ontem esse livro, tá bom?
Então, se você não recebeu, se você não pediu ainda, peça. Quem pediu, já mandei. Se não recebeu, porque o correio ainda não entregou, mas já mandei, está no caminho, beleza? Então, o Norio, como a semana que vem eu vou encontrar ele, eu vou ter que levar um pessoalmente para ele, né, Norio? E agora, essa passagem bíblica aqui, como a Brisa Simone disse, forte essa passagem bíblica, é forte. E como entender? Vamos entender? Vamos entender essa passagem. Para a gente ver essa parte aqui, se nós estamos tratando de recomeço, nós temos que, recomeço, o nome já diz, é começar de novo, é um recomeço, reiniciar, recomeçar. Então, ou seja, teve um início. Então vamos lá, para a gente entender, vamos lá no começo, para até chegar aqui, porque é maravilhoso como a Bíblia ela se completa, a Bíblia não se contradiz. Quando você acha que algum verso está em contradição, a gente tem que entender o contexto para ver o que ela está dizendo, ok? Mas, porque ela mesma não se contradiz, ela se completa. E quando a gente vai lá no Gênesis, nós estamos aqui no final, quando a gente vai lá no Gênesis, no capítulo 1, o verso 31, interessante que diz assim, ó, capítulo 1, verso 31 do Gênesis, diz, a primeira parte dele, quando Deus ali termina a criação, vai terminando, ele criou tudo em 6 dias ali, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou, mas quando ele vai terminando ali no 6º dia, que ele preparou todo esse planeta de uma forma habitável, de uma forma agradável. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, tá um calor danado, tá certo? Eu não sei como é que está você. Uns gostam mais de frio, outros gostam. Eu gosto mais de frio. Na verdade, eu gostaria mesmo do clima ameno, mas nem esse é o mais difícil, porque o clima ameno é aquele que eu não preciso de blusa e não sinto frio. Ou seja, eu posso estar ali tranquilo, de uma camisa tranquila, tá fresquinho, agradável, não tá nem frio nem quente. Esse é o melhor. Mas, geralmente, ou tá muito quente ou tá muito frio. Tá certo? E então, eu imagino que quando Deus criou, estava aquele clima agradável, onde eles se sentiam bem. Ele preparou todo o ambiente, preparou a vegetação, o céu maravilhoso, lindo, com as luas, estrelas, o sol durante o dia, e os rios, os mares, os animais, as aves. Aí, quando terminou, ele criou o homem e a mulher. O ser humano foi o final. Por quê? Porque primeiro ele criou todo o ambiente. E aí, veja só, depois que ele cria tudo isso e cria o homem, lá no capítulo 1, verso 31, diz assim, olha, acompanhe comigo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E aí? Veja só, Deus após ele, para ele falar isso, ele após ter criado, ele fez uma avaliação. Ele avaliou de como estava e ele viu que realmente era tudo muito bom. É o que diz aqui as escrituras, tá certo? Só que nesse período que estava nesse estado, estava esse clima maravilhoso, eu fico imaginando hoje, se a natureza é tão bela, tão bonita, tão perfeita, imagina antes do pecado. Então, o que acontece? Quando ele termina, diante dessa atmosfera perfeita que ele havia criado, entrou um vírus neste planeta. Você sabia disso? Entrou um vírus. Que vírus é esse? O vírus do pecado. O vírus do pecado onde transformou tudo. Aquilo que era perfeito, porque quando Deus criou, não criou para que alguém morresse, criou para que vivesse. Você não faz uma construção para demolir. Pode ser que pela circunstância seja necessário, mas você não cria para demolir, você cria para que permaneça. Deus quando criou a vida, Deus quando criou a vegetação, Deus quando criou os animais, criou o ser humano, criou para que isso se tornasse eterno, para que vivesse para sempre. Só que com o vírus do pecado entrou a morte. Esse é um outro estudo, tá certo? Uma pergunta aqui. O Valberto está perguntando aqui, uma dúvida, o Apocalipse é o fim ou o recomeço? A gente chega lá, beleza? A gente chega lá hoje. Então, ou seja, entrou esse vírus aqui, o vírus do pecado. E aí o que aconteceu? Tudo se transformou. Aquilo que era para ser eterno, era para viver feliz para sempre,
eu fico imaginando quando o primeiro casal começou a ver as primeiras folhas a caírem, a primeira flor a murchar, o primeiro animal a morrer. E ao ver o seu próprio filho sendo morto pelo irmão. Que tristeza. Aí ele começou a entender quão nocivo era esse vírus do pecado, onde tudo se transformou. E a partir daí, o normal não era aquele normal original pelo qual Deus havia criado. Tanto que, se você vai aqui no Gênesis, no capítulo 6, abre aí, algumas páginas para frente aí, o capítulo 6 de Gênesis, no verso 5, diz assim, ó, capítulo 6, verso 5, fala aqui, viu o Senhor, veja lá, aquela passagem que nós lemos, fala, viu o Senhor que tudo era muito bom. A análise que ele fez, né, ele fez uma avaliação, olhou, e ele estava satisfeito com as obras das suas mãos, com aquilo que ele havia criado. Veja só que quando está aqui no capítulo 6, verso 5, fala aqui, olha, depois que entrou esse vírus do pecado, fala, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente, veja só, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Que tristeza! Aquilo que era perfeito, aquilo que era puro, aquilo que Deus olhou assim, olha, é muito bom, é maravilhoso, está como devia estar tudo no seu devido lugar. Agora aqui fala no verso 6, que no verso 5, capítulo 6, verso 5, que o Senhor viu que a maldade havia agora se multiplicado diante do ser humano, diante daquilo que ele havia criado perfeito, e fala que era o desígnio do seu coração, era continuamente mal. Que tristeza, que mudança radical, sabe? Então agora, o mundo estava passando agora por um novo normal, assim como nós hoje, né? O normal hoje é sair de máscara, é álcool em gel, sabe, procura manter a distância. Hoje a gente pode avaliar o valor de um abraço. Quantas vezes deixaram de abraçar alguém e hoje tem essa dificuldade, sabe? Por lei nós não podemos fazer isso. Você já pensou a situação que nós encontramos? Eu fico imaginando aquela mudança lá quando Deus criou e como aquele casal visualizava tudo isso, agora nós também. Sabe? Como nós estamos valorizando a vida que tinha antes, aquilo que acontecia antes. Justo aqui fala. Então veja só. A mudança que ocorreu e a mudança que ocorreu hoje na nossa vida e a mudança que ocorreu naquela época. Então o normal era outro. Só que o amor de Deus é tão grande. 1 João, capítulo 4, verso 8, fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse Deus que é amor queria resgatar isso. Ah, mas por que permitiu? Porque ele não criou robô. Ele criou seres pensantes, livre-arbítrio. Você já pensou que às vezes a gente escolhe errado e joga a culpa em Deus? Ah, e depois que joga a culpa em Deus, mas por que não fez diferente? Porque agora tenta podar a sua liberdade, tenta podar a minha liberdade e ver se a gente quer. A gente não quer. A gente quer o livre-arbítrio, mas quer que seja do nosso jeito. Só que aquilo que nós escolhemos, ele não impede que eu faça minhas escolhas, só que as minhas escolhas, elas terão consequências, quer sejam boas, quer sejam más, tá certo? Só que ele queria resgatar, e Deus veio a esse mundo na pessoa de Jesus Cristo, e quando ele esteve aqui, ele fez a maior promessa que o ser humano poderia ter, sabe qual é? É a promessa que está lá no Evangelho de João. João é o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso de 1 a 3, vem falando assim, ó, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Por quê? Crede no Pai, crede em mim também. E o verso 2, ele diz assim, olha,
na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Se isso não fosse verdade, eu teria dito para vocês. E ele continuando no verso 2, fala assim, olha, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Então entenda, Deus, veja, quando a gente vai lá na criação, Deus preparou tudo para depois preparar o ser humano, para criar o ser humano. Para que quando o ser humano chegasse, estivesse tudo pronto e o ambiente o mais agradável possível. Estivesse perfeito, onde ele pudesse viver bem e feliz. Agora ele fala assim, eu vou preparar um lugar para você de novo. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei. Aqui no verso 3, e quando eu for e vos preparar este lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Por quê? Porque ele continua dizendo, porque onde eu estou, eu quero que estejam vocês também. É o que está escrito aqui, no capítulo 14, de 1 a 3. Então, ou seja, ele queria resgatar aquilo que havia perdido. Ele queria um novo começo para mim e para você. Sabe? De uma nova vida. Agora, como que é isso? O Valberto ele perguntou assim, Apocalipse é fim ou é recomeço? Como entender o Apocalipse? Mas o Apocalipse não é um livro misterioso, não é um livro fechado. Antes disso, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele foi preparar, né, um lugar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o que ele foi preparar? Ele foi preparar um lugar. Mas aqui fala, capítulo 2, verso 9, de 1 Coríntios, fala assim, olha, mas como está escrito, o apóstolo Paulo dizendo, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, na mente do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o que Deus tem preparado para mim e para você, jamais nós vimos, jamais nós ouvimos, jamais penetrou o nosso coração o que Ele tem preparado para mim e para você. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ah, é mentira, William. Então, não é comigo que você tem que brigar, porque eu só estou lendo o que está escrito aqui. Se é mentira, rasga, joga fora. Tá certo? Mas é o que está escrito aqui. Eu digo para você, por isso que eu falo, o que o William fala não importa, o que importa é o que está escrito. Então não importa o que as pessoas falam, o que os líderes religiosos, o que fala é o que está escrito aqui, é o que eu creio, porque aqui é a palavra de Deus. Agora, como entender o Apocalipse? Não é um livro misterioso, não é um livro fechado. Será que é mesmo? Você quer saber se é um livro fechado? Você sabe o que quer dizer Apocalipse? Está aqui no comecinho dele, vai lá. Apocalipse capítulo 1, o verso 1, sabe o que está escrito aqui? Está dizendo, ó, vou ler com você, ó, capítulo 1, verso 1. Se você tiver com a Bíblia, leia na sua Bíblia aí. Ó, diz assim, que Apocalipse diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Leia Alves, um abraço para você. Um abraço para o Tom Scars, que está com a gente também. Então veja só, o livro de Apocalipse não é um livro misterioso, não é, na verdade, o livro de Apocalipse, ele quer dizer revelação. É revelação. Você sabia disso? É revelação. Revelação é coisa que, ou seja, estava fechado, opa, se revelou. Amigo secreto, lembra que a gente brinca de amigo secreto? Opa, é o dia da revelação. Opa, está aqui, aquilo que estava secreto, que estava fechado, que as pessoas não sabem. Meu amigo secreto é assim, assim, vai dando todas as características. Oh, foi revelado, meu amigo secreto é o William. Opa, que legal. Você entendeu? Então, ou seja, secreto é uma coisa que foi, ou revelação é uma coisa que foi servos, as coisas que em breve devem acontecer. Ah, então, Apocalipse não tem a ver com o fim do mundo. Destruição. É que nós vemos hoje, vamos ser sinceros, a gente liga ali em os filmes de Hollywood, eles vendem quando coloca destruição, fim do mundo. Sabe de uma coisa? O fim do mundo, a Bíblia não apresenta que o mundo vai acabar. Um abraço para o Tiago Silva, que chegou aí com a gente também. Boa noite, meu irmão. A Bíblia não apresenta que o mundo vai acabar. Não.
vai acabar talvez da maneira como nós conhecemos. Porque haverá uma transformação. Haverá uma transformação. É o que apresenta aqui. Só vale o que está escrito. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Tem que ser o que está escrito. Tá certo? Então, aqui ele apresenta que haverá uma mudança. É um recomeço. Interessante, ó, se você ler os 3 primeiros livros, veja só, os 3 primeiros livros de Gênesis, lá no começo, vem falando da criação e a sua queda. Ou seja, vem o que Deus criou e foi destruído pelo pecado. Os 3 últimos livros vêm falando da restauração. Os 3 últimos capítulos da Bíblia vêm falando da restauração de tudo isso. Isso, Valberto Rolim, a minha tradução perguntou qual a versão da minha Bíblia. É edição Almeida, revista e atualizada. É isso mesmo. Então, veja só. Então, aqui vem trazendo que a revelação, ok? E que ele diz, interessante que aquilo que nós lemos aqui, fala que para mostrar, para revelar para o seu servo, quem era o seu servo que estava recebendo? O apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Foi lá onde ele escreveu. Ele tinha aproximadamente 100 anos, ok? E aí, ele escreve aí para... como é que fala? Revelar aos seus servos para mostrar as coisas que haveriam de acontecer. Ok? Que haveriam de acontecer. Aqui entre nós, vamos lá. Por que Deus iria inspirar alguém para escrever a sua palavra, um trecho que ninguém pudesse entender? De que valeria isso? De que forma que isso me edificaria se eu não posso entender? Então, ele só tem valor se nós pudermos compreender. Aí você fala assim, por que então que... Deixa eu falar aqui, abrir um parênteses. Por que Apocalipse é escrito com tantos símbolos? É muito simples. A igreja cristã, a igreja primitiva naquela época, ela estava sofrendo uma grande perseguição. Tanto que os discípulos, a maioria deles foram mortos. O único que não morreu, que morreu de forma natural, assim mesmo, porque Deus preservou a sua vida, foi o apóstolo João. Todos os outros, um foi enforcado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi apedrejado, entende? Mas, então a perseguição era muito grande. E aqui, ele escreveu através de símbolos, para que as pessoas que estavam perseguindo, se caíssem em mãos erradas, e percebesse o que estava escrito, seria destruído. Mas através daquilo, acho que eles podiam imaginar, bom, esse homem está velho mesmo, acho que está caducando, olha, o que tem a ver isso aqui, esses símbolos, uma besta, um animal com 7 cabeças, 10 chifres, você entende? Então foi escrito com forma de símbolos. Mas qual o significado? A própria Bíblia revela. Então não pode dizer assim, olha... Vou falar uma coisa para você, não posso dizer assim, ó, isso aqui parece que é isso aqui, ó, porque ó, tem tudo a ver. Nunca aceite isso. A própria Bíblia se auto-revela, tem que estar escrito, ok? É isso mesmo, Brisa, a igreja somos nós, né? Aquilo que nós frequentamos às vezes é apenas um templo, um prédio. A verdadeira igreja é aqui, ó. Esse é o verdadeiro templo. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo. Então a igreja somos nós. É isso mesmo. Então veja só. Agora, o que acontece? Ele estava lá preso, né? Então ele escreveu através de símbolos para preservar. Mas a própria Bíblia, ela se auto-interpreta. Não pode ser assim, não, eu acho que é isso, ok? Não. Não aceite isso nem de mim, nem de ninguém. Aceite o que está escrito, tá certo? Por isso que nós pegamos, só para a gente fechar isso aqui agora, esse assunto, aqueles versos que nós lemos no início. Vamos fechar nele? Vamos. Então, Deus criou tudo perfeito, mas devido ao vírus do pecado, tudo se transformou. O novo normal, a partir do pecado, é um mundo mau.
A maldade crescia dia a dia no coração do ser humano. Você pode ver a inveja, né, como é que fala? A violência, a falta de amor. Tudo isso se tornou natural na vida do ser humano. E sabe que a gente vê, cada dia a gente vê as tragédias, as mortes, os noticiários. A gente está tão acostumado a ver isso na noticiado que é mais um só que morreu. Entende? A gente passa a sentir quando isso é alguém que está próximo a nós. Tá certo? E então, ou seja, Deus veio aqui, fez a promessa de que prepararia um lugar. E aí, aquilo que ele criou perfeito havia se deteriorado. E agora aqui então, depois de a gente compreender que na história do mundo isso foi crescendo, e o próprio Jesus Cristo veio para uma renovação, para nos resgatar, para morrer no meu lugar, sofrer o preço do pecado no meu lugar. Agora aqui, no capítulo 21, ele vem trazer, depois da gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu na história, a gente fecha aqui no capítulo 21. E agora, aquilo que Cristo foi preparar, agora Deus revela para o apóstolo João. E quando ele vê em visão, ele passa a descrever aquilo que ele viu. E ele fala assim, ó, vi então o quê? Uma nova terra. Então, Valberto, aqui não fala que é destruição. Aqui não fala que é destruição. Ele fala assim, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu, aquele que Deus havia criado, veja só, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, aquele que Deus criou perfeito, mas foi afetado por esse vírus mortal do pecado que corrompeu. Hoje o que a gente vê é injustiça, é violência, né? É doença, é morte, é tristeza, é angústia. Tudo isso é dor, desespero. Esse período, Deus não queria isso. Por isso ele está mostrando agora o que iria acontecer. Lembra que nós vemos lá no verso 1, revelação do que iria acontecer? Ele revelou ao seu servo. E aqui então está revelando agora. Viu um novo céu, uma nova terra. Pois esse primeiro que nós conhecemos, esse cheio de pecado, isso passou. E ele diz assim, o mar já não existe. Aí alguns podem falar assim, mas o mar é tão bonito, o mar às vezes acalma, você caminhar na beira da praia. O que Deus está querendo dizer que o mar não existe? Qual era o contexto que o apóstolo João escreveu isso? Ele estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, circundada pelo mar Egeu. E ali, os presos políticos, eles eram levados para a ilha de Patmos, porque ali não tinha como fugir, não tinha como você sair nadando de lá. Por quê? Porque é um mar muito agitado, muito forte, as pedras ali em volta dele, e quando se você tenta nadar, sair dali nadando, o mar te joga contra as pedras e você acaba morrendo ali contra as pedras. Um abraço, Peterson Oliveira, chegou atrasado, mas chegou, estamos juntos, meu irmão. É isso mesmo, Valberto. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é Cristo Jesus, né? O dom gratuito vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aí ele fala assim, então o que era esse mar? Era esse mar de separação, porque quando ele estava ali, quando ele diz esse mar que não existe, não é um mar físico, mas é um mar das circunstâncias, o mar da dor, da separação. Ele foi tirado dos seus queridos, ele estava longe das pessoas que ele amava, ele não podia estar mais com as pessoas, e o mar para ele naquele momento era uma barreira, ou seja, esse mar, essa separação, essa distância já não existe mais. Essa distância que nós estamos tendo, quando nós estivermos aqui, não haverá mais. Nós não vamos precisar mais dessa live. Nós vamos poder conversar, abraçar face a face, estarmos um na presença do outro. É isso que é maravilhoso. E ele fala assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Abraço, meu irmão Rafael Falavinha, estava sentindo a sua falta. Então, porque assim, você entendeu aqui? Olha, interessante. Aqui fala, vi também a cidade santa. Lembra que Cristo disse na sua promessa que foi preparar o lugar? Muitas moradas para todos nós.
E ele fala assim, a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Por que que descia do céu? Da parte de Deus. Porque, olha, esse é um outro estudo que a gente pode fazer um outro dia, tá bom? Savaro, um abraço, está com a gente também. A gente pode fazer um outro dia um estudo sobre isso, porque Deus criou o ser humano para viver aqui. Nós não vamos viver, ele vem nos buscar, não vem? Vem. Mas nós não vamos viver eternamente no céu, você sabia disso? A palavra de Deus apresenta que nós vamos passar um período lá, um período de 1000 anos. Ah, William, mas 1000 anos, o que é isso? É o que a Bíblia apresenta. Deus é eterno, ele pode todas as coisas. Quando você vai lá na genealogia, em Gênesis, a partir do verso 5, que vem a genealogia de Adão, Adão viveu 930 anos, sabe? Sete viveu 912. Então, assim, Enos viveu 905 anos. Matusalém, William, a contagem era outra. Não, a contagem é a mesma. Nós que não compreendemos isso, mas quanto mais nós nos afastamos do período da criação, mais fraco a nossa vida vai ficando, né? Você pega uma planta, daquela você tira uma muda, faz uma muda, dessa outra faz outra, dessa faz outra, e assim por diante. Quanto mais longe da original, ela se torna mais fraca. Você entende? Então nós vamos viver lá durante 1000 anos, biblicamente. E depois nós vamos voltar para cá. Essa terra será renovada. É o que apresenta aqui, mas esse é um outro estudo, tá bom? Nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas só para você entender por que ele está dizendo que descia do céu. Porque descia, porque essa cidade vai descer do céu. E nós estaremos dentro dela. William, isso é absurdo. Não acredite em mim. Ok? Acredite no que está escrito aqui. É isso que eu falo para você. Eu não acredito no que está escrito aí. Ok, é um direito que você tem. Rasga e joga fora. Mas é o que está escrito. Então, essa cidade santa virá para cá. E interessante que fala assim, olha, a nova Jerusalém que descia da parte de Deus ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Por que isso? A noiva adornada para o seu esposo, dizendo, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão os povos de Deus, e Deus estará com eles. O que isso está dizendo? Que Deus vai morar com a gente. Aqui está falando aqui, olha, o tabernáculo, por que a cidade está sendo ataviada? Porque quem que é o noivo na profecia, você sabe? Se você olhar aqui, o noivo é Jesus Cristo. O amor que ele tem pela igreja. Mas que igreja? Por mim e por você. Nós somos a igreja, como disse a Brisa Simone, a igreja somos nós. O amor que ele tem por seu povo. Quando ele fala assim, que ele morreu pela sua igreja, ele não morreu pelos prédios, não. Ele morreu por mim e por você. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, ele é o noivo. E por que ele usa essa expressão? Porque é o seguinte, o amor que Jesus Cristo tem por mim e por você. Sabe, quando não sei quantos aqui tiveram a oportunidade, eu tive, de esperar a noiva no altar. A coisa que você mais quer naquela hora é ver a noiva entrando. A coisa que você mais quer naquele momento é receber a noiva em seus braços ali. É você ver entrando, você se encontrar com ela, receber a bênção. É isso que você quer. O que o noivo mais quer naquela hora é ver a noiva. E a noiva é o objeto, como é que se diz? A personagem principal no matrimônio, no casamento. E é assim que Jesus Cristo, é assim que Deus considera você. O personagem principal de toda essa criação, o personagem principal de todo o universo. Por isso, ela está ali bonita, exuberante, e ele só tem olhos para ela naquele momento. E é isso que o noivo tem, é isso que Deus quer para mim e para você. Ele tem olhos para mim e para você. E aqui fala que ele habitará conosco. É o que está dizendo. Você já percebeu que então, se isso vai estar aqui, esse planeta será a capital do universo? Roberto Rolim, tá vendo? É um recomeço, não é o final. Mas o maravilhoso
é o que vem a seguir. Veja só, quando tudo isso acontecer, veja só, ele diz assim, no final do verso 3 e o verso 4 diz, o final do verso 3 diz, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, o que está dizendo aqui? É isso mesmo, Brisa. Aqui, hoje, nós vivemos uma vida passageira. É uma vida passageira mesmo. Nós vivemos 50, 60, 70, 80 anos, 90. Mas o final da nossa vida, às vezes, é sofrido, porque as forças e a energia e o vigor que nós tínhamos, nós deixamos de ter, não temos mais. Dependemos dos outros, dependemos de filhos e de outras pessoas que nos conduzam. Mas o que Deus quer para mim e para você não é isso. É uma vida saudável, é uma vida eterna, é uma vida completa com Ele. E Ele fala assim, e Ele estará com vocês. Sabe, já imaginou você caminhando nas ruas dessa cidade e encontrando Jesus Cristo pelas ruas? É o que diz. E interessante quando você vê as características dessa cidade, aqui no Apocalipse mesmo, apresenta que as ruas serão de ouro. Sabe, aquilo que o homem se mata por isso, lá estará sob os nossos pés. Nós estaremos pisando sobre isso. Deus preparou o melhor para você. Por isso que o apóstolo Paulo disse que aquilo que o olho jamais viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração, na mente do ser humano, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Só que muito maior do que isso, de como vai ser e da beleza que vai ser, é o que ele fala no verso 4, que ele diz assim, olha, você já chorou por alguém? Você se sente às vezes uma pessoa sofrida? Eu sei aqui pessoas que às vezes lutam diante da dor. Não quero mencionar nomes, mas pessoas que lutam diante da dor, diante da injustiça, diante do sofrimento, diante da perda de um ente querido, às vezes até recente por causa do Covid. Às vezes alguém aqui perdeu um filho, um pai, um irmão, um tio, um amigo, um primo, não sei. Mas quem aqui já não teve uma dor no coração, já não teve uma decepção? Quem aqui já não sofreu? Quem aqui já não teve angústia? Quem aqui já não derramou lágrimas de tristeza por algo que lhe acontecia, por tombos que a vida lhe deu? E ele diz aqui, ó, e esse Deus, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Eu fico imaginando, se descer alguma lágrima, vai ser de emoção e alegria, porque de tristeza ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E fala, a morte já não existirá. Não haverá, sabe aquele luto, sabe aquela dor de perder um ente querido, sabe aquela dor da separação de alguém que nós amamos. Aqui fala, não haverá mais luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe qual é o maior inimigo que nós temos hoje? É a morte. É a morte. Por quê? Enquanto a vida, a esperança, a gente está lutando, mas depois que morreu, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Aqui ele fala, ele enxugará dos seus olhos a lágrima e já não haverá luto. Não vai haver mais a saudade, não vai haver a distância. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vejo a hora de esse dia poder reencontrar a minha mãezinha, quem eu perdi em 2005. Não vejo a hora de reencontrar o meu pai, que sempre me apoiou, esteve comigo. Eu não vejo a hora de reencontrar o meu irmão, que eu perdi também. Num período de 3 anos eu perdi mãe, pai, irmão. E sabe, eu quero encontrá-los novamente. Mas a Bíblia apresenta que eu vou encontrar em vida. Não é aquele negócio que a gente costuma ver e ver nos filmes, é um espiritinho assim que sai e se encontra. Não, nós vamos ser ressuscitados.
O que é ressuscitar? É voltar a viver. Nós vamos encontrá-los fisicamente. Nós vamos ressuscitar, vamos ressurgir, voltar à vida de novo. Assim como aconteceu com Lázaro lá. Vai voltar a viver. E eu vou encontrar, eu vou abraçar, nós não vamos estar mais a essa distância. Eu vou poder abraçar, conviver com você. Você já imaginou o que é isso? A minha mãezinha, quem eu tanto amei toda a minha vida, eu vou reencontrar, vou poder abraçar meus queridos. É isso que Ele quer para você. Ele fala que enxugará dos seus olhos toda a lágrima. E eu encerro o verso 5 dizendo, e aquele que está sentado no trono, quem que está sentado no trono? O próprio Deus. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Valberto, se faz nova todas as coisas, então não é fim, não é destruição, é recomeço. Você percebe o que Deus tem para você? O que Ele tem para você e o que Ele tem para mim é muito maior do que a gente pode imaginar. O que Ele tem para nós jamais sonhamos com isso. Eu sei de uma coisa, como vai ser exatamente, isso eu não sei. Eu quero estar lá para conferir. É o que eu quero. Você não quer também? Você não quer encontrar, talvez, um filho que hoje descansa no sono da morte? Você não quer encontrar o pai, a mãe, um tio, um avô, alguém que você tanto ama, talvez um amigo mais chegado do que um irmão, você não quer reencontrar? É isso que Ele fará. Haverá os encontros, sabe? Para nunca mais nós nos separarmos. Então, ou seja, nós tínhamos um estilo de vida que com o pecado tudo mudou. Veio esse vírus agora, até o nosso normal mudou. E nós queremos resgatar isso aí. Sabe, Deus quando criou a mim e a você, Ele criou lá perfeito. Mas isso se perdeu com o vírus do pecado. E Ele quer voltar. Não esse novo normal, mas o desígnio do qual Ele tinha criado a mim e a você. É para isso. Eu quero essa vida, eu quero esse encontro, eu quero estar com meus amigos, eu quero estar com meus queridos a quem eu tanto amo, eu quero caminhar e encontrar com Deus caminhando pelas ruas. É o que diz a palavra de Deus. Por isso que eu falo, não é o que o William fala, mas é o que está escrito. Meu querido, eu quero esse encontro, você quer também? Então eu quero convidar você a orar comigo e fazer uma oração de entrega pessoal. Você não vai se entregar para mim, não. Toma uma decisão aí com você, mas não é para o William, não é para um pastor, não é para um padre, não é para um bispo. A sua entrega tem que ser para Deus. Porque eu e você somos pecadores. Eu e você carecemos da graça de Deus. Talvez eu seja até mais pecador do que você. Talvez eu seja o maior dos pecadores que estão aqui. Eu preciso da graça de Deus. Eu quero fazer a minha entrega e eu convido você a fazer a sua entrega nas mãos de Deus e pedir que Ele cuide de você e dirija a sua vida. Tá certo? Então feche os olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por esta promessa maravilhosa. Obrigado por ter nos dado Jesus Cristo para pagar o preço do pecado, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter novamente a vida eterna e reencontrar nossos queridos a quem tanto amamos. Se um de nós que aqui está vier a fechar os olhos e descansar, que nós possamos hoje dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas não por mim mesmo, mas pela graça de Cristo, pelo poder e a força de Jesus Cristo, porque por mim eu não posso nada. E querido Pai, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos, porque eu quero esse encontro. Eu quero que o Senhor enxugue dos meus olhos toda lágrima. Eu quero que não exista mais pranto, mais dor, mais luto. Que não exista mais isso, mas que a perfeita paz, alegria, felicidade possa reinar na minha vida. Mas eu não quero sozinho. Eu quero que cada um que aqui esteja receba essa bênção, ó Pai. Que cada um que aqui está tome essa decisão ao teu lado. Ele não faz um compromisso comigo, mas Ele faz contigo. Tu conheces a sinceridade do coração. Então, Pai,
aceita cada um, derrama as tuas bênçãos, o teu amor, a tua misericórdia e traz-nos de volta para os teus braços. Cada um de nós, cada um dos nossos queridos, é o que nós pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe você que aqui está, você que passou por aqui. Deus abençoe e muito obrigado por seu carinho, muito obrigado por estar conosco nesta live, nessa conversa, nesse bate-papo, nessa reflexão, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe os seus queridos, que a sua vontade esteja em harmonia com a vontade de Deus. E uma boa noite, um bom descanso. E quero falar para você, na próxima quinta-feira estamos juntos aqui de novo. Eu aguardo você às 20 horas, tá bom? Uma boa noite, bom descanso. E quem não pediu e ainda quer, peça esse livro que eu mando para você. Deus te abençoe. Um moto abraço e fique com Deus.